pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. E para fazer esta peça, eu utilizei a linha Fashion Egito da Têxtil Piratininga. Ela tem Tex 300, o novelo tem 130 gramas e 426 metros e é 100% algodão mercerizado. Essa cor é a cor abacate. E a minha sugestão de agulha para essa peça é a de 3 milímetros. Nós vamos começar aprendendo essa amostrinha do ponto, que é uma repetição de 6 carreiras, porém, você pode observar aqui que o desenho do ponto, o leque tem 3 carreiras, e aqui ela é repetida, desencontrando os leques. Então, são 6 carreiras, porque aqui no início tem uma diferença, porém, ao longo das carreiras, são 3 carreiras que a gente vai repetir por toda a peça. A quantidade de correntinhas inicial, você vai fazer a largura do seu busto, a maior largura do busto, mais uns 2 centímetros para vestibilidade. Então, não precisa contar aqui quantas correntinhas, a gente vai trabalhar por medida, mas a repetição do ponto, se você quiser, é múltiplo de 12 mais 3. Então, para nossa amostrinha, eu começo aqui com uma quantidade de correntinhas, mais ou menos 15 a 20 centímetros, o que sobrar aqui não tem problema. E aí, eu começo subindo uma correntinha, e aí, no segundo ponto, eu faço um ponto baixo, e no próximo, mais um ponto baixo. A repetição dessa primeira carreira será de 4 correntinhas e um leque. O leque terá 5 pontos altos e eu pulo 5 correntinhas da base. Então, na sexta correntinha, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu faço 5 pontos altos. Mais 4 correntinhas. Novamente, conto 5 correntinhas da base. E na sexta, eu faço ponto baixo. Eu vou repetir isso por toda a carreira. Aqui na amostrinha, eu fiz 3 repetições e finalizo com 4 correntinhas e 2 pontos baixos. Na próxima carreira, eu subo uma correntinha, viro e trabalho 2 pontos baixos em cima dos 2 pontos da carreira anterior. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas, e no leque eu vou trabalhar ponto sobre ponto com uma correntinha de espaço. Então, serão 5 pontos altos, só que eu coloco uma correntinha de espaço. Fica assim. E retomo 3 correntinhas e ponto baixo em cima de ponto baixo. E aí, faço isso por toda a carreira, finalizando também com 2 pontos baixos lá no final. Finalizei a carreira, então, com os 2 pontos baixos, e agora vamos para a terceira carreira do nosso leque. Eu vou subir 5 correntinhas. Viro a peça e agora eu faço ponto alto triplo no segundo ponto baixo. E aí, vai ser mais ou menos o mesmo raciocínio. Agora, vamos repetir aqui no leque ponto sobre ponto, só que com 2 correntinhas de espaço, e entre um leque e outro, somente uma correntinha. Aqui no início, não tem correntinha, eu venho direto pro leque, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Em todos os pontos do leque, eu faço essa mesma sequência.
E aqui, entre um e outro, uma correntinha de espaço. Nessa correntinha, na próxima carreira, eu vou fazer a base do próximo leque. Então, os 5 pontos altos serão nessa correntinha de espaço, por isso que ela é importante, não pode pular ela, senão a gente fica sem ter onde fazer o nosso leque da próxima carreira. Aí, vou repetir aqui a mesma sequência até o final da carreira. E aí, para finalizar, nos 2 pontos baixos, eu faço 2 pontos altos triplos. Bem, agora nós vamos desencontrar os leques. Então, se aqui eu tenho 3 leques completos, como eu vou desencontrar, no início e no final eu vou fazer meio leque. Essa é a única diferença. Então, aqui eu subo 3 correntinhas, que é o meu ponto alto da borda, e aqui nesse ponto eu faço metade do leque, serão 3 pontos altos. As mesmas 4 correntinhas de espaço lá da primeira carreira, e aí o meu ponto baixo eu vou prender no ponto central aqui, no terceiro ponto alto do meu leque. Mais 4 correntinhas. E vou colocar o meu leque naquela correntinha de espaço. 5 pontos altos. Quatro correntinhas. E ponto baixo no terceiro ponto alto do leque anterior. Então, eu vou repetir isso até o final da carreira. Finalizo com 3 pontos altos no penúltimo ponto alto duplo e mais um ponto alto no último da carreira. Cheguei aqui no final, fiz o meu meio leque, mais um ponto de borda, e agora é só seguir esse mesmo raciocínio. Então, subo aqui 3 correntinhas, aqui metade do leque eu faço ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha e ponto alto. 3 correntinhas de espaço e trabalho ponto baixo em cima do ponto baixo, mais 3 correntinhas de espaço e trabalho o leque da mesma forma que eu fiz lá na segunda carreira, ponto alto com uma correntinha de espaço. Vou até o final da carreira e finalizo também com meio leque e mais um de borda. Então, finalizei aqui a minha carreira e vamos para a próxima, seguindo o mesmo raciocínio. 3 correntinhas, que é o ponto de borda, ponto alto sobre ponto alto, com 2 correntinhas de espaço, começando a carreira com meio leque. Uma correntinha de espaço, pulo essa parte e trabalho ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. E essa foi a última carreira da nossa repetição de 6. Eu vou mostrar a próxima, pra gente retomar aqui na primeira, e vocês saberem exatamente aonde eu vou pegar cada ponto, porque lá na primeira a gente pegou nas correntinhas, né? Então, pra não ter confusão, eu vou finalizar essa carreira aqui, e aí mostro na próxima como que a gente retoma a partir da primeira carreira. Bom, então, para retomar aqui a nossa primeira carreira, é só se orientar por ela mesma. Então, a gente tem aqui 2 pontos baixos no início, eu subo uma correntinha e faço os 2 pontos baixos. 4 correntinhas de espaço, a gente pulava aqui, né, 5 correntinhas, mas eu já tenho a referência onde eu vou colocar o meu leque, então, é só vir aqui naquela correntinha de espaço e colocar o leque de 5 pontos. Mais 4 correntinhas de espaço, e aí o ponto baixo na metade do leque, ó, ele vem na mesma direção. Então, no terceiro ponto alto do leque da carreira anterior, eu retomo a minha repetição e vou trabalhando até o comprimento desejado.
Então, eu já trabalhei aqui um novelo inteiro, fiquei com 28 centímetros de comprimento. E aí, como eu vou fazer a emenda aqui já do segundo novelo, antes disso, eu vou fazer a minha barra aqui na parte superior. Posso colocar 2, 3 carreiras de pontos altos, que é aonde eu vou passar o meu lastex. Então, você já pode adiantar as alças e essa barra, e aí você vai trabalhar o restante do seu segundo novelo até o comprimento desejado ou quanto ele render. Então, eu venho aqui, eu trabalhei carreiras de ida e volta, depois vou fazer a costura para fechar a peça. Observo aqui se está do lado direito dos meus pontos, prendo aqui o meu fio. Subo 3 correntinhas. E vou trabalhar pontos altos. Aqui, a minha ideia é fechar um pouco, porque o meu busto é menor do que a parte de baixo da axila, né? Porque não tem o seio nessa parte. Então, aqui eu tinha 5 correntinhas de base, eu vou fazer só 3 pontos altos aqui, tá? Não faço exatamente ponto sobre ponto. Eu pego em todos os pontos altos e pontos baixos da carreira, porém, nesse arquinho, eu vou colocar somente 3 pontos altos para ajustar melhor a peça ao corpo. Na base do leque, eu faço um ponto alto e aí vou seguindo. Você pode distribuir os pontos da melhor forma para a sua modelagem. Aqui a minha sugestão é colocar 3 pontos altos em cada correntinha ali da base. Agora, vamos trabalhar as alças. Eu comecei aqui com 12 pontos altos, fiz diminuição na segunda carreira e na terceira, uma de cada lado. Segui com 10 pontos por mais 8 carreiras, e aqui eu trabalhei o comprimento necessário para a minha alça, você vai medir no seu corpo, finalizando aqui, então, com 8 pontos altos. Pode fazer mais larga se você quiser. E aí, para fazer a diminuição, eu faço da seguinte forma: eu começo com os 12 pontos. Aqui nesses 12, eu vou fazer pontos altos. Subo 3 correntinhas, pulo aqui o primeiro da base, então, eu venho na 5ª correntinha, volto essa primeira carreira toda em pontos altos. As diminuições eu vou fazer na segunda e na terceira carreiras, sempre no final, trabalhando 2 pontos fechados juntos. Então, a primeira carreira eu faço completa aqui com os 12 pontos, subo 3 correntinhas, e aí, quando não tiver diminuições, será dessa forma, ó, venho aqui no segundo ponto e trabalho toda a carreira em pontos altos. No meu caso, como aqui já será a carreira de diminuição, lá nos 2 últimos pontos dessa carreira, eu vou fazer eles fechados juntos. E sempre vamos fazer a diminuição em uma carreira do lado direito e na carreira seguinte do lado esquerdo, para a peça ficar uniforme. Então, chegando aqui no final, eu tenho os 2 últimos pontos da carreira, eu faço a laçada do ponto alto, não fecho esse primeiro ponto, eu mantenho aqui 2 pontinhos na agulha, venho aqui na correntinha de subida, que é considerado o meu último ponto alto, não fecho. E aí, fecho com uma laçada os 2 pontos juntos. Então, na próxima, aqui, ó, eu fico com um pontinho de base só, então, eu fiz a diminuição. No final da próxima carreira, eu diminuo aqui também. Então, eu fiz isso, fiquei com 10 pontos, e trabalhei aqui por 8 carreiras. E aí, na sequência, eu trabalhei, no meu caso aqui, mais 26 carreiras, mas você pode ir medindo no seu corpo, ou pode também fazer toda a alça mais larga, enfim, como você achar melhor.
E aí, nós vamos trabalhar duas alças como essa. A parte do corpo da blusa, eu também já finalizei. No total, contando com a barra aqui inicial, eu fiquei com 34 centímetros de comprimento. Eu trabalhei 3 carreiras de pontos altos na parte superior. E na finalização, a última carreira, eu trabalhei picôs no lugar das duas correntinhas da finalização do leque. Tanto no leque quanto no intervalo, que eu tinha aqui uma correntinha, eu fiz um picô. O picô são 3 correntinhas que eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, vou demonstrar aqui. Eu faço aqui, ó, 3 correntinhas, venho na primeira, fecho com ponto baixíssimo, e aí sigo ali conforme o ponto do meu leque. Eu tinha mais um ponto alto, né? E ele fica assim. Também é opcional, eu achei que deu um detalhe legal na finalização da peça. Aí, você vai medir no seu corpo o posicionamento das alças, como que fica melhor pra você. Tanto a altura quanto o posicionamento. E nós vamos fechar a peça aqui, ó, com pontos baixíssimos ou com a agulha de tapeceiro e o próprio fio. Então, eu vou fechar aqui pelo avesso. Eu recomendo que você alfinete para ficar certinho aqui as carreiras lateral com lateral. Começando pela parte superior, eu prendo aqui o meu fio. E vou fechar toda a lateral com pontos baixíssimos. É só pegar aqui, olha, o ponto de um lado e do outro. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui pra não confundir, ó. De um lado e do outro da peça. Laço o fio e passo aqui por dentro. Sempre pegando pelo menos 2 fiozinhos de cada lado, pra não ficar um buraco. Ó, aqui eu peguei um só. Eu recomendo que pegue 2 ou um pontinho completo, né? Se for o ponto alto da lateral. E fecho com ponto baixíssimo. Faço isso até o final e arremato. Depois, eu costuro as alças no posicionamento que fique melhor. Como sobrou bastante aqui do segundo novelo, eu pretendo fazer um babadinho na manga, seguindo o próprio ponto que a gente já trabalhou na peça. Então, eu vou costurar aqui as minhas alças, vou provar a peça no corpo, depois eu volto para mostrar como eu faço o babadinho na lateral das mangas. Aqui eu já tenho as alças costuradas, eu prendi também com ponto baixíssimo, aproximadamente 10 centímetros do meio aqui das costas e da frente. E agora, nós vamos pro acabamento final, que é passar o lastex na barra superior. O lastex vocês encontram assim, em rolinhos, como se fosse um fio de costura. Eu coloco numa agulha de tapeceiro, sempre com fio duplo, porque ele pode arrebentar aqui no meio do caminho, ele é bem frágil. Eu prendo na minha costura das costas. E aí, é só passar pela base dos pontos altos das 3 carreiras que a gente fez aqui na barra. O ideal é usar um lastex da cor ou muito próximo à cor do seu fio. Eu não encontrei verde, então eu coloquei branco. É só tomar cuidado aqui para ele não aparecer muito no lado do direito. Eu vou passando e já vou franzindo levemente. Faço toda a volta dessa forma, nas 3 carreiras, e arremato aqui no final. E aí, a nossa peça já estará pronta. Você pode tecer também já essa carreira de pontos altos, conduzindo o lastex por dentro. Eu acho mais fácil fazer assim na finalização, mas fica aí a opção para vocês não tecer junto com o fio, mas conduzindo o lastex por dentro dessas carreiras de pontos altos.
E aí, conforme você vai passando, ó, ele já fica com elasticidade e vai se ajustar perfeitamente ao corpo, sem ter que fazer modelagem de cava. E nada muito complexo para finalizar a sua blusinha. Terminada aqui a parte superior, olha como ela ficou. Eu acabei passando somente pela primeira e pela última carreira. A carreira do meio nem precisei colocar o lastex. E agora eu vou trabalhar uma manguinha aqui com o mesmo ponto, porém com a intenção de que ela fique um pouco embabadada. Então, eu fiz marcações, aproximadamente a cada 4 carreiras, eu vou acrescentar um lequezinho do nosso ponto inicial. Então, é a mesma sequência de pontos, trabalhados em carreiras de ida e volta, e você vai distribuir aí de forma que fique um pouquinho babadada para dar um volume na parte da manga. Então, é só prender o fio aqui e trabalhar a mesma sequência do ponto, e pode finalizar também com essa carreirinha de picô, para ficar com o mesmo acabamento. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, e se você fizer alguma das minhas peças, me marque nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres, para que eu possa curtir o seu trabalho.